Bom, e aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. No vídeo anterior, eu iniciei aí a resolução do LDA, né, de células eletroquímicas. Então, aqui nós vamos ter a continuação, né, desses exercícios. No vídeo anterior, eu resolvi do exercício 13 até o 19. Aqui eu estou resolvendo do 20 e vamos até o 26, que é quando acaba a série, tá, desses vídeos. Vamos lá. O exercício 20. Analise as proposições em relação a um experimento de eletroquímica. Primeira proposição. Em uma reação de oxirredução que ocorre espontaneamente, os elétrons são transferidos de uma espécie química com maior potencial de redução para outra com menor potencial de redução. Portanto, ao calcularmos a diferença de potencial da célula, chega-se a um valor positivo. Essa alternativa, ela não está certa. Por quê? Quando você fala que a espécie química com maior potencial de redução transfere elétrons para que tenha o menor potencial de redução, temos um grande problema, né? Por quê? Numa célula eletroquímica, os elétrons são transferidos do ânodo, que é o polo negativo, onde ocorre a oxidação, para o cátodo, que é o polo positivo, que ocorre a redução. Então, logo, como é do menor para o maior, né? Como a gente está tirando elétrons de um e mandando para o outro, esse outro vai ter o maior potencial de redução. Então, no ânodo, nós teremos que ter a espécie que tem o maior potencial de oxidação. Então, essa parte aqui está completamente equivocada, tá? Então, a gente pode eliminar já a alternativa 1. Uma medida de potencial eletroquímico considera o uso de um eletrodo padrão, tá? EPH. Se a semicélula H+H2 atuar como ânodo, a semi-reação será a oxidação de H2 a H+, e se atuar como cátodo, será a redução de H+ para H2. Essa aqui está perfeita, né? Nós vamos ter exatamente isso. Se ela atuar como ânodo, a gente vai ter uma oxidação. Se ela atuar como cátodo, ela vai ter uma redução, tá? Não tem nenhuma divergência, essa afirmativa está legal. A última uma das formas de evitar o acúmulo de cargas elétricas nas soluções catódicas e anódicas é o uso de uma ponte salina. Então, com a ponte salina, o excesso de ânions ou cátions gerados nas soluções eletroquímicas será compensado pela migração de íons provenientes da ponte salina. Isso aqui está perfeito, é exatamente para isso que serve a ponte salina, né? Então, a ponte salina, se precisar, cede elétrons, se precisar, cede prótons para a solução. Então, aqui na 20, nós vamos ter como corretas as afirmações 2 e 3, tá? E a D vai ser aqui melhor as representa, né? Vamos para o exercício 21. A água oxigenada comercial é bastante utilizada para asepsia de ferimentos e descolorir cabelos, dependendo da concentração na qual ela é vendida. Para fins de controle de qualidade, essa solução é investigada através da reação do peróxido de hidrogênio, H2O2, com o permanganato de potássio, KMnO4, em meio ácido. As semi-reações que descrevem esse processo são dadas abaixo. Então, nós temos aqui a água oxigenada, tá? O processo de redução dela, tá? Com potencial padrão de mais 682 volts. E o do MnO4 com potencial padrão de mais 1,510 volts. Em relação a esse processo, é correto afirmar que o permanganato é o agente redutor. Na realidade, não. O permanganato ele tem o maior potencial de redução. Se ele tem o maior potencial de redução, é ele quem vai reduzir. Se é ele que vai reduzir, ele é o agente oxidante, não o agente redutor. Então a A já está fora da jogada. A alternativa B, ela fala assim: a reação libera 2 mols de oxigênio, tá?
Então, o que nós temos que fazer? Balancear. Para balancear aqui, nós não precisamos mexer muito na reação. Se vocês analisarem aqui, talvez vocês já devem ter sacado. Mas o que a gente faz aqui? Para fazer o balanceamento, a gente só faz a soma dessas duas semi-reações, né? Porque aqui são duas semi-reações, nós precisamos somar tudo que tem de um lado da seta e tudo que tem do outro lado da seta. Só que a quantidade de elétrons trocadas tem que ser a mesma, porque nós precisamos tirar esses elétrons daqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, né, multiplicar todo mundo aqui por 5 e multiplicar todo mundo aqui por 2. Assim, eu vou ter 10 elétrons dos dois lados da reação, nos produtos e nos reagentes, tá? Esses elétrons vão se cortar e aí você só reescreve aqui tudo embaixo, mantendo tudo que tem do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Você vai descobrir que a reação vai liberar, gente, 5 mols de O2, tá? Então aqui não está correta, não está certa, tá? A água oxigenada é um agente oxidante. A água oxigenada ela está oxidando. Se ela está oxidando, ela é o agente redutor. Então a alternativa C também não está certa. A D, o potencial padrão da reação é igual a mais 0,828 volts. E a outra também está dizendo que é mais 2,19. O que a gente precisa fazer aqui? Precisamos fazer o cálculo das semi-reações, né? A gente sabe que quem vai ser o cátodo vai ser o permanganato. Por que o permanganato? Porque o potencial de redução dele é maior, né? Então ele é o cátodo, ele vai ser o polo positivo. O polo negativo, o ânodo, vai ser a água oxigenada, tá? Então a gente vai fazer essa matemática aqui, nós vamos chegar no valor de mais 828 volts, ou seja, a alternativa D, tá ok? Prosseguindo, 22. Considere as semi-reações abaixo e assinale a alternativa que contém os agentes oxidantes em ordem crescente, tá? Então, a gente vai colocar os agentes oxidantes em ordem crescente. Quem que são os agentes oxidantes? Isso aqui é uma pegadinha para ver se vocês estão ligados, né? Os agentes oxidantes são aqueles caras que têm o maior potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução aqui, neste caso, vai ser o permanganato, tá? Porque ele tem aqui 1,49 volts, seguido do crômio, né? De cromato aqui, tá? De 1,33 volts. E por último, o chumbo, menos 13 volts. Alternativa correta, B. O exercício 23. Por meio do cálculo da diferença de potencial de uma célula eletroquímica, é possível verificar a espontaneidade de uma reação. Um valor positivo de potencial e célula maior do que zero, né, potencial da célula maior do que zero, indica que o processo é espontâneo. E um valor negativo, potencial da célula menor do que zero, o potencial não vai ser espontâneo, tá? Então, de acordo com as semi-reações apresentadas, determine a reação global e indique se o processo vai ser espontâneo. Justifique a sua resposta pela diferença de potencial da pilha. Então, o que nós temos que fazer? Analisar aqui, os dois íons que estão sendo apresentados para a gente, né? As duas espécies. Nós temos aqui o potencial de redução do lítio e o potencial de oxidação da prata. Tá? Ele já nos deu aqui, os potenciais, tá? Isso aqui já é as semi-reações. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que seguir exatamente como está aqui, tá? Quem vai ser o nosso agente oxidante? Quem vai estar oxidando aqui? Vai ser a prata. Quem vai estar reduzindo vai ser o lítio. Ele quer uma pilha exatamente dessa forma. Então, nós fazemos a reação dessa maneira. A prata sólida indo para prata aquosa e o lítio iônico indo para lítio sólido. A gente escreve a diferença do potencial de redução, cátodo menos ânodo,
né? Fazemos o cálculo, menos 3,4 menos mais 80, tá? E aí nós temos como resultado menos 3,84 volts. Ou seja, isso não vai ser espontâneo, tá? Porque aqui o potencial, a diferença do potencial de redução, tá? É negativo. Então, se é negativo, não é espontâneo. A B apresentou aqui para a gente o cobalto, né? Indo para sua forma sólida, com potencial de redução em menos 0,28 volts. E o bário, tá? Saindo de bário sólido, indo para bário iônico, com potencial de oxidação mais 2,91, tá? Ou seja, o potencial de oxidação muito baixo. Então, o que a gente faz? Monta a reação química, bário sólido indo para bário aquoso, cobalto aquoso indo para cobalto sólido. Nosso cátodo vai ser aqui, nesse caso, o cobalto, né? O polo positivo será o cobalto, o polo negativo vai ser o ânodo. Substituímos os valores, fazemos a matemática e temos um valor positivo, mais 2,63 volts. Então, essa reação é espontânea, tá? A reação, quando a gente fala essa reação é espontânea, a reação nesse sentido é espontânea. A reação nesse sentido que foi apresentada aqui não é espontânea. Mas a reação para esse caso aqui, para o sentido contrário, ela será espontânea, tá, pessoal? Mesma coisa aqui, para esse lado aqui da reação, não é uma reação espontânea, mas se você quiser para o sentido contrário, não será, tá? É assim que a gente faz essa análise. O exercício 24, você já deve ter notado a imensa diversidade de modelos e preços de pilhas e baterias disponíveis no mercado para atender a uma grande variedade de dispositivos eletrônicos encontrados no cotidiano. Relacione as colunas das pilhas e baterias comumente comercializadas de algumas de suas características. Então, aqui é um exercício que você tem que dar uma pesquisada, para falar a verdade, para você responder. Não é um exercício que você consegue responder assim, né, só estudando, que a gente está estudando, mas dá para responder sim com alguma coisa, tá? Vamos analisar. Aqui a gente tem as opções: pilha comum e seca, pilha alcalina, pilha de óxido de prata, bateria de níquel-cádmio, bateria de íon lítio, algumas a gente já ouviu, né? Íon lítio, e células a combustíveis, tá? Agora vamos analisar. É uma das opções de sistemas recarregáveis. O que é recarregável na nossa vida? O celular, tá? O celular utiliza que tipo de bateria? Íon lítio, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez disso na sua vida, né? É o processo de oxirredução que acontece no nosso celular. Apresenta cádmio na sua composição, um metal tóxico para o meio ambiente. Bateria de níquel e cádmio, né? Realmente essas baterias tinham um problema muito sério para o meio ambiente. Essa bateria ela é recarregável, se eu não me engano, é uma das primeiras baterias de celular. Se eu não me engano, também é uma bateria que é utilizada em pilhas recarregáveis pequenas. É péssima para o meio ambiente. Em meio básico, faz com que seu eletrodo tenha um desgaste mais lento se comparado a pilhas comuns. Isso daqui será a pilha alcalina, né? O próprio nome diz, pilha alcalina, meio básico, tá? O hidrogênio é seu principal combustível, células combustíveis. Conhecida como pilha de Leclanché, e é formada por um invólucro externo de zinco. Essa pilha é A1, a pilha seca ou a pilha comum que a gente está acostumado. É formada por um ânodo de grafita e um cátodo de óxido de cobalto litiado. Essa aqui é a 5, né, a pilha de íon lítio. O meio básico aumenta em até 5 vezes sua durabilidade. Nós já sabemos que é a pilha alcalina. O ânodo é formado por cádmio metálico, o cátodo por óxido de níquel 4 e o meio eletrolítico é fortemente alcalino. Tá? Como ele está falando que é fortemente alcalino, a gente podia confundir com a pilha alcalina, mas na realidade é o 4, né? A pilha de níquel e cádmio.
é leve, pequena e tem grande capacidade de energia para o seu tamanho. A pilha de óxido de prata, né? Prata é bem leve, né? E tem uma grande capacidade de energia. O eletrodo negativo é constituído por zinco e o eletrodo positivo é constituído por prata. Também vai ser A3. Tá bom? Bom, terminou isso aqui. Vamos para o exercício 25. Uma proposta para obter energia limpa é a utilização de dispositivos eletroquímicos que não gerem produtos poluentes e que utilizem materiais disponíveis em grande quantidade ou renováveis. O esquema abaixo mostra parcialmente um dispositivo que pode ser utilizado com essa finalidade. O esquema abaixo ele está falando o esquema aqui do lado, né? Nesse esquema, os círculos podem representar átomos, moléculas ou íons. De acordo com essas informações e o conhecimento de eletroquímica, pode-se se afirmar que nesse dispositivo a corrente elétrica flui de. Aí nós temos algumas opções, mas eu prefiro analisar, né? Nós temos a opção de A para B e o círculo representa o íon O2, B para A e o círculo representa O2+, B para A, o círculo representa O2-, A para B e o círculo representa O+. Vamos dar uma analisada aqui. De acordo com o esquema, é possível verificar o quê? Aqui o que está acontecendo? Você está vendo as moléculas de H2 entrando e observe uma coisa, quando as moléculas de H2 chegam aqui, elas ficam livres e elas vão formando H2O. Enquanto aqui as moléculas de O2 estão entrando e estão ficando livres, quando elas chegam aqui, elas se misturam com o H2O. O que a gente consegue tirar aqui? Ó? A gente consegue verificar que aqui, ó, no B, tá, vai estar ocorrendo uma oxidação dos hidrogênios, tá? Os hidrogênios estão perdendo elétron quando chega aqui, e aí quando eles perdem elétrons, ele vai para a forma iônica deles, né? Eles vão para H+. Então a gente pode colocar essa reação aqui do cátodo como H2, formando 2H+, mais 2 elétrons. E esses elétrons estão fluindo do A para o B, tá? Quando o oxigênio encosta aqui no B, ele sai da sua fórmula molecular e vai para a forma iônica, como O2-, tá? Então a gente pode dizer que isso aqui corresponde ao ânodo, tá? Porque é onde saem os elétrons. Esses elétrons estão vindo em direção ao cátodo, tá? É onde chegam os elétrons. Por isso que o oxigênio consegue ir para a fórmula iônica dele, né? Carregado negativamente. E aí, quando ele chega aqui, ele encontra com 2 átomos de hidrogênio que está carregado positivamente e forma água, tá? Então, nós temos aqui o fluxo de elétrons de B para A. E a corrente elétrica, ela é contrária a esse fluxo, tá? De A para B. A corrente elétrica é de A para B, tá? O fluxo de elétrons que é de B para A. Então, aqui, se ele pergunta sobre a corrente elétrica é de A para B. Tá certinho, tá? E o círculo vai representar O2-, tá? Cada bolinha dessa representa O2-. Então, a resposta correta vai ser a A. Último exercício, exercício 26. A corrosão de muitos metais como o ferro causa grandes prejuízos econômicos e sociais. Assim, não há métodos de proteção que impedem esse tipo de deteriorização. Uma da forma de proteger o ferro contra a corrosão é conectá-lo eletricamente a um metal de sacrifício. Entre as opções apresentadas, assinale o metal mais indicado para essa finalidade. Então, se a gente quer proteger o ferro ele tem um potencial de redução de menos 44 volts, tá? Se nós queremos proteger o ferro, nós precisamos colocar nele um metal que tem um potencial de redução menor do que ele. E aqui, se a gente analisar o cádmio, por exemplo, ele tem um potencial de redução de menos 40. É maior do que a do ferro, tá? Lembrando que a gente tem um sinal negativo aqui, ó.
Então, maior do que o do ferro, maior do que o do ferro, maior do que o do ferro e muito maior do que o do ferro, tá? Quando a gente está falando de sinais negativos, quanto mais perto de zero, maior o número. Aqui ele é muito maior do que zero. O único aqui que pode servir como metal de sacrifício vai ser o zinco, porque o potencial de redução dele é menor do que o do ferro. Então, nós teremos aqui como alternativa a E, tá? Bom, finalizei essa parte do LDA, tá? Resolvi os 26 exercícios em 2 vídeos, 4 vídeos no total. Espero ter ajudado aí nos estudos de todo mundo. Caso de dúvidas, não hesitem em me procurar, tá? Desculpa por ter feito vídeos tão longos, mas o conteúdo demanda. E até a próxima. Muito obrigado e tchau.